Nessa aula, nós vamos iniciar o estudo da teoria cinética dos gases. Essa teoria, dentre outros objetivos, busca relacionar as variáveis macroscópicas do sistema termodinâmico com suas propriedades microscópicas. Aqui, nós estamos preocupados em obter a relação entre a energia cinética média das partículas e a temperatura. Essa teoria deve ser aplicada para um número muito grande de partículas. Nós vamos desconsiderar as interações das partículas entre si, ou seja, o gás é rarefeito, de modo que as colisões acontecem apenas com as paredes do recipiente, ou seja, as interações com as paredes são tratadas como colisões elásticas. Para simplificar, vamos considerar um recipiente cúbico de lado L e uma partícula com velocidade v, que vai colidir com a parede. Quando ela colide com a parede, para uma partícula, a força Fx é dada pela variação do momento na direção x pelo tempo. Inicialmente, vamos considerar apenas a direção x. A variação do momento é o momento inicial menos o momento final menos o momento inicial. O momento linear é m vezes vx, onde m é a massa da partícula e vx é a componente x da velocidade. Assim, a variação do momento é 2m sobre vx. O tempo que demora para acontecer, o tempo entre duas colisões sucessivas, ΔT, é 2L sobre Vx, onde L é a aresta dessa caixa cúbica. Logo, substituindo a equação 2.18 e 2.19 na equação 2.15, a equação para a força é dada por m Vx ao quadrado por L. Agora, se eu tenho n partículas, essa força x para n partículas é uma somatória da primeira partícula até a enésima partícula, da velocidade x ao quadrado da iésima partícula. A pressão que essa força exerce na parede do recipiente, ela é dada por uma força média dividida pela área. Como é uma caixa cúbica de lado L, a área da parede é L ao quadrado, como mostrado na equação 4.222. A força média que trata essa expressão da pressão, quando nós calculamos, ela vai ser dada por m por L, a somatória desde a primeira partícula até a enésima partícula, da velocidade quadrática média da iésima partícula. Substituindo então a equação 223 na equação 222, nós obtemos a pressão em função da soma das velocidades quadráticas médias. Realizando essa soma, nós temos a equação 4225. Bom, uma vez que a gente pode pensar que não há uma direção preferencial para as partículas se deslocarem, ou seja, não tem por que as velocidades quadráticas médias em diferentes direções serem diferentes. Ou seja, nós vamos assumir que essas velocidades quadráticas médias são iguais nas três direções, x, y, z. Dessa forma, a velocidade quadrática média total da partícula, ela é a soma vetorial das velocidades quadráticas médias. De tal forma, então, que a velocidade quadrática média na direção x, ela vai ser 1/3 da velocidade quadrática média, o modo dessa velocidade. Assim, substituindo na equação para pressão, nós temos a equação 228. Agora, nós podemos identificar esse L ao cubo, tem o PL ao cubo. Se L é o lado aresta da caixa, L ao cubo é o volume. Então, nós temos PV igual a 1/3 de M, N maiúsculo, que é o número de partículas, Mzinho, que é a massa, vezes a velocidade quadrática média. Aqui nós podemos fazer o seguinte, vamos multiplicar por 2 o lado direito da equação e dividir por 2. Quando a gente faz isso, nós observamos um termo aqui de meio de m vezes a velocidade quadrática média. Isso pode ser identificado como um termo de energia cinética média. Energia cinética é meio de mv quadrado. Energia cinética média vai ser meio de m velocidade quadrática média. Logo, substituindo a equação 232 na equação 233, nós obtemos a equação
PV igual a 2/3 de N vezes a energia cinética média. Então aqui eu tenho uma relação do produto PV com a energia cinética média. O que nós queremos é uma relação para a temperatura. Vamos olhar para a lei dos gases ideais. Então, da equação 234, nós temos PV igual a 2/3 de N, energia cinética média. Da lei dos gases ideais, equação 235, nós temos que PV é igual a nRT. Logo, podemos igualar essas duas equações e nós temos que nRT é igual a 2/3 de N vezes a energia cinética média. Isolando a energia cinética média, nós chegamos que a energia cinética média é 3/2 de Nzinho sobre Nzão vezes RT. Agora, Nzão, N maiúsculo, é o número de partículas, que isso é igual ao número de mols Nzinho vezes a constante de Avogadro, N índice A. Logo, a razão do número de mols pelo número de partículas N é 1 sobre a constante de Avogadro, que substituindo na equação 237, nos fornece a equação 240. Aqui eu já consigo visualizar que a energia cinética média ela é 3/2 de R sobre a constante de Avogadro vezes T. Mas podemos evoluir um pouco mais nessa descrição. O número R é a constante universal dos gases, que é 8,314 joules. E a constante de Avogadro é 6,022 vezes 10 a 23. Fazendo esse cálculo, nós obtemos um número, essa razão, de 1,381 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin. Esse valor a gente dá o nome de constante de Boltzmann e é representado pelo símbolo K índice B. Ou seja, a constante de Boltzmann é a razão entre a constante universal dos gases e a constante de Avogadro. Substituindo então a constante de Boltzmann na equação para energia e temperatura, nós chegamos então na equação 243. Então aqui nós temos uma relação entre a energia cinética média das partículas e a temperatura. Nas próximas aulas, nós vamos fazer aplicações dessas relações obtidas na teoria cinética dos gases para compreender qual a relação entre as variáveis macroscópicas e as variáveis microscópicas do sistema. Até as próximas aulas.